E aí, galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu pegar o nosso slide aqui. Isso aí. Então, galera, estão me ouvindo bem? Tá todo mundo tranquilo aí? Tá? O áudio tá tranquilo, né? Vamos lá? Deixa eu ver aqui o que fala comigo aqui. Então, olha só, galera. Vamos dar sequência, né? A nossa propriedades coligativas. No final desse slide eu coloquei as questões do Enem, que tem a ver com esse conteúdo. Então, quer dizer que não são tantos, por isso eu coloquei todas aqui. E por isso que eu não fiz uma lista específica de propriedades coligativas. A parte matemática das propriedades coligativas, como eu havia dito para vocês anteriormente, eu não vou abordar. Ah, professor, por que você não vai abordar? Porque é desnecessário, né? Você ficar na parte matemática e tal, a gente trabalhar com concentração molar, que eu preciso trabalhar com concentração molar para poder fazer isso, ou seja, um novo tipo de concentração, fração molar, e é desnecessário para quem vai fazer o Enem. Agora, professor, eu quero fazer uma prova discursiva, né? Eu vou fazer uma prova discursiva, não é nem tão recorrente, mas caso, né, via das dúvidas, né, aí sim você precisa se dedicar à parte analítica. Mas, a princípio, somente a parte teórica, a parte descritiva, a parte matemática, a parte analítica das propriedades coligativas não se faz necessário para esse exato momento, tá? Eu já preparei tudo sobre termoquímica, né? Tudo termoquímica. Eu quero amanhã começar a falar sobre termoquímica, tá? Amanhã eu já vou dar a introdução, já vou começar a falar da lei de Hess, tá? Aí depois a gente vai caminhar na semana que vem entropia de combustão, entropia de formação e entropia de ligação. E aí a gente encerra a termoquímica semana que vem. Galera, eu preciso que vocês façam bastante exercício sobre esses assuntos, principalmente termoquímica, sobre cinética, não cai muito. Quando o assunto eu falo assim, olha, gente, ó, já caiu e cai, aí eu faço uma lista específica e peço para vocês estudarem. Tá? Propriedades coligativas, a minha aula por si só já se faz suficiente, né? Eu vou preparar uma listazinha teórica para vocês de propriedades coligativas. E eu estou preparando umas listas de exercícios. Acredito que mais tardar semana que vem eu envio para vocês, compactada por tópicos, tá? Não sei se vocês estão. Eu tenho assim, eu uso várias listas, então aqui eu estou com umas listas de exercícios no meu Drive, né? Um projeto medicina, que aí eu fico trabalhando com essas listas, entendeu? Então, por exemplo, de física, eu tenho separado por tópicos, né? O objetivo aqui é sempre trazer para vocês a melhor qualidade possível de lista de exercícios. Claro que uma vez ou outra vocês vão encontrar exercícios diferentes, aí eu peço, quando vocês encontrarem exercícios desses que vocês acharem interessante, pode compartilhar comigo, não tem nenhum problema, tá? Vocês não disputam vaga entre si, fique claro isso. Vocês são colegas e vocês precisam se agrupar, porque talvez João sabe mais do que o Antônio, o João e o Antônio se ajudam, né? Esse é o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho é que a gente tente, né, fazer da melhor maneira possível. Show? Então vamos começar o nosso slide, cara. Vamos para o nosso slide, então. Tá aqui. Eu já expliquei essa parte introdutória para vocês, já fiz exercício para vocês. Agora nós estamos falando nesse slide número 12. Propriedades coligativas, quais são? Né? Então, como eu disse para vocês, as propriedades coligativas, elas dependem exclusivamente da quantidade de soluto que for adicionado. Claro que, gente, aí na parte matemática, na parte analítica, na parte, se isso é a parte teórica, a gente vai separar solutos em solutos moleculares e solutos iônicos. A gente tem um fator de correção chamado de fator de
de Hoff, né, que a gente usa o Izinho, que esse Izinho, na realidade, é igual ao número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas iniciais. Então, isso é cálculo que vocês farão, provavelmente, se vocês forem para um curso na área da química, mas que a nível médio para o Enem nunca caiu, então acho desnecessário. E se cair, vai ser uma questão muito difícil, o índice de erro vai ser muito grande, então não se faz necessário você se preocupar tanto com ela. Lembrando que o Enem, o TRI continua, e nós temos que nos preocupar com o quê? Nós temos que nos preocupar, galera, com as questões médias e fáceis. Se eu começo a acertar as questões fáceis, a minha pontuação tende só a subir. Eu vou fazer uma analogia mais à frente com vocês, né? Eu acredito que a gente vai ter um tempinho para fazer uma revisão. A gente, né, resolver aquilo que é mais importante, e aí a gente vai ter que preparar um pouquinho o terreno, um pouquinho melhor, né? E aí eu vou mostrar para vocês, olha, essa é uma questão aqui, ó, essa questão aqui é uma questão fácil, vocês não podem errar. Do mesmo assunto, eu vou tentar fazer uma lista de exercícios, e aí eu vou colocar 3 questões de mesmo assunto na sequência, ó, fácil, médio, difícil. Fácil, médio, difícil. Dos assuntos que mais caem. Eu estou preparando essa lista vai ficar pronta, e é uma lista topzera, tá? Gente, as minhas listas não saem muito rápido porque eu fico pensando em como vai cair aquele assunto. Poxa, se a questão é interessante, se ela não é. Então, essa é a minha dificuldade para fazer a lista. Não é uma lista qualquer. Eu não vou botar um exercício lá para vocês quebrarem a cabeça se eu tenho certeza que ele não vai cair no Enem ou se eu tenho quase certeza que não vai cair. Então, por isso que as minhas listas, cara, elas demoram um pouco mais. Mas quando elas saem, são umas listas muito boas, né? A galera gosta muito. Então vamos, gente. E aí, nós vamos dividir as nossas propriedades coligativas em 3 tipos, tá? Gente, 4 tipos, desculpa. Eu vou me preocupar mais com substâncias moleculares, tá? Não vou me dedicar muito a substâncias iônicas, mas o que eu estou explicando aqui também pode ser entendido como substâncias iônicas. Eu quero que vocês entendam que, quando eu falo de quantidade de soluto, fica entendido para vocês o seguinte: quanto mais soluto eu tiver, daí as substâncias iônicas alteram mais, por isso que eu tenho que ter o fator de correção. Porque quando eu coloco uma substância iônica em solução, elas vão sofrer ionização. Então, se eu coloco um mol, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma substância iônica que formam 2 íons. Então, se eu coloco 1 mol dele, eu vou ter na solução 2 mols, um mol de íon positivo e um mol de íon negativo. Só para vocês terem uma ideia. Suponhamos que eu coloquei o cloreto de sódio. Olha, ionização 100%. Então, se eu coloco 1 mol de cloreto de sódio, eu vou ter 2 mols de partículas ali dentro. Tanto o cloreto que vai interagir com a água, quanto o sódio. Então, quer dizer que a contribuição para o abaixamento da pressão de vapor, a contribuição para o aumento da temperatura de ebulição, a contribuição para o aumento de pressão osmótica, a contribuição para o abaixamento da temperatura de ebulição vai ser muito maior do que eu colocar, por exemplo, a sacarose. Quem perguntou alguma coisa aqui? Oi, Breno, bom dia para todo mundo, tá, gente? Então vamos tonoscopia. Olha a palavra parece um palavrão, né? Mas as palavras normalmente elas originam do grego, do latim, e simplesmente querem dizer, né? Se fosse explicar, tonoscopia tem a ver com pressão de vapor. Repare da esquerda para a direita. Vocês estão percebendo que à medida que eu adiciono, né? Eu tenho água pura, olha a pressão de vapor, 4,2 kPa a 30 graus Celsius. Se eu coloco, por exemplo, 5 mols de glicose, o que aconteceu com a pressão de vapor daquele solvente? Foi alterado, ele diminuiu. Gente, por favor, não pode esquecer que se houve um abaixamento da pressão de vapor, então se a pressão de vapor de um solvente diminui, aumenta a sua temperatura de ebulição. Gente, cara, isso é fundamental para a gente, tá? Vocês perceberam que eu coloquei 5 mol de glicose e 5 mol de sacarose, são substâncias diferentes. Uma é um monossacarídeo, a outra é disacarídeo. Vocês já estudaram isso em biologia ou vão estudar isso em algum momento. Mas, independentemente das substâncias, se são substâncias moleculares, não tem a ver com o tipo de substância, tem a ver com a quantidade que eu tenho.
vocês perceberam que a quantidade, que a alteração na pressão de vapor foi a mesma, independentemente se eu coloquei glicose, independente se eu coloquei sacarose, que tem a ver com o número de partículas que estão dissolvidas naquele solvente. Tá? Então, vocês perceberam aí que a fração molar é a mesma. Então, qual é a fração molar que eu tenho do meu soluto? Não, vamos pensar assim, ó, que aqui eu tenho solução solvente, solução 2 e solução 3. Na ordem, solvente, solução 1, solução 2. A minha solução 1, o que eu tenho? Glicose. Na solução 3, na minha solução 2, o que eu tenho? Sacarose. Qual que seria a fração molar da glicose aqui? A fração molar da glicose, a fração molar do soluto, né? Vamos falar assim, fração molar do soluto, vou chamar então X1, né? X1, que é a fração molar do soluto, toda vez que eu me refiro a 1, me refiro ao soluto, é igual ao número de mols do soluto, que é 5, dividido pelo número de mols da minha solução. Então, qual que é a fração molar aqui? 0,5. Opa, 0,05. Então, repare que a fração molar aqui vai ser a mesma desse aqui. Então, quer dizer que o abaixamento da pressão tem até um cálculo para fazer isso. Não vamos ficar presos a isso não, tá? Temos até um cálculo aqui para fazer. A variação de pressão de vapor está diretamente relacionado à fração molar do meu soluto. Então, vocês estão percebendo que quando eu falo de substâncias moleculares, eu não estou me preocupando com que tipo de substâncias eu tenho, em si, qual é a fração molar desse meu soluto, tá? Então, eu posso dizer que o abaixamento da pressão de vapor, eu vou até escrever assim, ó, o abaixamento da pressão de vapor é diretamente proporcional à fração molar do meu soluto. Quanto mais solutos eu tenho dissolvido aí, maior vai ser o meu abaixamento da pressão de vapor. Maior será meu efeito tonoscópico. Se eu diminuo a pressão de vapor, eu aumento a temperatura de ebulição dessa minha solução agora. Tá, galera? Agora vamos falar de ebulioscopia. Vocês estão percebendo que eu já disse isso para vocês, e vocês estão olhando agora na minha próxima figura. Aqui é a mesma coisa, né? A variação da temperatura de ebulição, ou seja, a minha nova temperatura de ebulição, também vai ser diretamente proporcional à quantidade de soluto que eu tenho. Então, assim como eu diminuo, vocês lembram, né, que eu expliquei a aula passada, que para um líquido ebulir, para que aquelas bolhas consigam ganhar um grau de liberdade, elas têm que ter uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica que elas estão sendo submetidas. Se eu coloco agora um soluto, esse soluto agora também vai interagir com as moléculas desse solvente. Então, além de eu ter interação solvente-solvente, eu tenho interação solvente-soluto. Então, eu preciso mais de energia para quebrar essas interações novas que surgiram. Daí, a quantidade de vapor formada, eu vou ter um deslocamento do meu equilíbrio. Lembra que eu tenho um equilíbrio entre a quantidade de moléculas que passam para o estado gasoso e a quantidade de moléculas que retornam a ser líquidas? Então, à medida do momento que eu coloco um soluto ali dentro, esse equilíbrio é deslocado. Eu vou ter menos substâncias passando para o estado gasoso. Se eu tenho menos moléculas passando para o estado gasoso desse meu solvente, eu diminuo a sua pressão de vapor. Então, automaticamente, eu vou precisar fornecer mais energia para que essa pressão de vapor se iguale à pressão externa a ela submetida. Então, eu vou ter que ter uma temperatura de ebulição maior. Quando eu falo de mais energia, quer dizer que eu preciso fornecer mais calor. Se eu preciso fornecer mais calor, quer dizer que a temperatura de ebulição vai ser alterada. Tá? E aqui também depende da fração molar do meu soluto, tá, gente? Então, isso é ebulioscopia. É alteração, elevação, a palavra, ó, elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocado pela adição de um soluto. Só que esse soluto ele não pode ser volátil. Aí fala, por que, professor, que não pode ser volátil? Porque se ele é volátil, quando eu colocar ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai embora, não vai estar ali. Então, não pode ser volátil. Fechado? Gente, qualquer dúvida pode parar, tá? Sem problema nenhum. E o que é a palavra crioscopia, né? Gente, gelo, né? Cospia, estudo, análise da variação da temperatura de fusão, tá? Ou solidificação, não vai ser as mesmas, tá claro? Ocasionada pela adição de um soluto não volátil. Vocês estão percebendo que o que acontece com a temperatura de fusão?
solvente puro, olha onde que ela está. Solvente com soluto, agora eu tenho uma solução, olha o que aconteceu. Então houve olha a palavra, hein? Abaixamento da temperatura de fusão. Professor, então vamos entender um pouquinho. Suponhamos, desculpa, isso aqui é conhecimento público, é conhecimento para a vida. Eu já ganhei uma aposta de R$100 uma vez. Uma outra vez, eu indo para passar o carnaval na casa de um amigo meu tem uma casa aqui em Mucuri, né? E aí nós fomos para Mucuri, né? Não tinha lugar para ir para o carnaval, não queria ir para o Pontal, não tem nada contra, mas não estava pedindo para o Pontal. Tinha terminado um relacionamento e eu não queria ir para o Pontal, porque eu sabia que esse antigo relacionamento meu estaria lá e não tem coisa pior do que terminar um relacionamento e encontrar esse seu antigo relacionamento com uma outra pessoa. Isso ia me frustrar no carnaval, eu não queria ver isso. Eu sou uma pessoa que me apaixono muito fácil, né? Então eu tenho esse problema comigo, me apaixono muito fácil. Eu já consegui me apaixonar todos os dias no carnaval, durante 5 dias, me apaixonava 5 vezes com 5 pessoas diferentes. Tenho uma facilidade de me apaixonar muito grande. E aí, né, eu não queria ir para o Pontal, fui para Mucuri. Cheguei em Mucuri, compramos refrigerantes, bebidas e isso aqui, mas chegamos lá, tudo quente. E o que aconteceu? Tinha que gelar. Ah, gente, quem já foi Mucuri sabe como é que é. Né? E aí eu falei, meu Deus do céu, naquela avenida Petrobras, a gente precisando gelar as coisas, eu falei assim, eu vou gelar, eu consigo. Mas vai começar agora, trio, não sei o quê. Não, deixa comigo, 30 minutos tá gelado. Como? Como você vai fazer isso? Eu falei, deixa comigo, cara, 30 minutos tá gelado. Peguei, forrei uma caixa térmica com um pouquinho de gelo, coloquei as nossas bebidas, coloquei outro gelo, joguei sal grosso, joguei álcool. Eu falei, marca no relógio, se 30 minutos não tiver gelada, quem quer apostar comigo? Eu quero apostar, tá, sem continho, então vamos apostar, vamos embora. Sem continho. Postamos, o que aconteceu? Com 30 minutos, estava hiper mega gelado, tudo gelado. Caramba, o que aconteceu? O que eu fiz, gente? Quando eu adicionei sal ao gelo, solvente puro, eu fiz um abaixamento da pressão, um abaixamento da temperatura de fusão do gelo. Então quer dizer que aquela temperatura que o gelo se encontrava, quando eu adiciono sal, aquela temperatura não é mais suficiente para fazer ele solidificar. Então ele vai ter que derreter. Só que lembra que a fusão não é um processo endotérmico, não é um processo que precisa de calor para acontecer. Então quer dizer que se eu vou forçar a fusão do gelo devido à adição de um soluto não volátil, eu preciso de energia térmica, eu preciso de calor. Quem é que está ali dentro em contato com o gelo, que está numa temperatura superior do gelo? As minhas bebidas. Então eu vou retirar calor da minha bebida, da cerveja, do refrigerante, da vodka, do negócio, tudo. Vou retirar, porque o gelo vai ter que derreter. E o álcool contribuiu por quê? Porque o álcool também ele é volátil, então ele vai querer evaporar. E evaporação também é um processo endotérmico. Então nós sabemos que espontaneamente o calor flui da onde tem da onde tem maior temperatura para onde tem menor temperatura. Como o gelo estava querendo fundir, porque eu causei um abaixamento da temperatura de fusão da água por causa da adição de sal. Show? O álcool precisava também evaporar. Então, tinha duas fontes precisando acontecer transformações endotérmicas e a única fonte de calor que eu tinha ali, quem era? Eram as minhas bebidas. Então, elas gelaram a um passo de mágica. Na verdade, a gente consegue fazer isso em um tempo muito menor, tá, gente? Tem experimentos achando na internet aí que eles conseguem gelar, por exemplo, uma latinha de refrigerante em apenas 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Tem experimentos aí no YouTube que fazem isso, tá, gente? Eu fiz ainda 30 minutos ainda porque eu tinha uma determinada quantidade, mas uma latinha a gente consegue. Isso, Anthony, não só nos Estados Unidos, né? Todos os países, né, que dependendo do período do ano, tem algumas cidades norte-americanas, cidades, na verdade, próximas aí aos polos, tem um inverno muito rigoroso. E esse inverno muito rigoroso faz com que as suas rodovias fiquem comprometidas. Então, além deles terem, né, aquelas máquinas que fazem
o processo de limpar as rodovias para facilitar a locomoção, né, urbana, eles jogam sal também. O que o sal vai fazer? Abaixar a temperatura de fusão da água, automaticamente vai fazer com que aquele gelo derreta. Tá? Então, abaixamento da temperatura de fusão ou solidificação, que para a gente é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou colocar a definição para a gente. É o estudo da diminuição de temperatura de congelamento de um solvente provocado pela adição a esse solvente de um soluto não volátil. Então, estou causando uma diminuição da temperatura de congelamento ou de solidificação ou de fusão. Para a gente tem que ser a mesma coisa. Gente, de novo, tem cálculo para calcular a nova temperatura de fusão que vai acontecer, mas a gente não precisa. Eu sei que quando vocês estão estudando assim, a sensação que tem, poxa, eu tinha que aprender isso tudo, tinha que fazer isso, gente, mas não tem necessidade. Tá curioso? Tá curioso? Vamos fazer uma engenharia, né? Vamos fazer química, vamos fazer farmácia, vamos fazer bioquímica, vamos fazer um curso assim, que a gente vai começar a calcular isso aí. Falei que, em segredo, no momento, você tem que escolher entre ter dinheiro e ser feliz, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom de ser feliz, agora eu precisava ganhar dinheiro, né? Então, mas, infelizmente, eu escolhi a felicidade, né? Então, vou morrer feliz, mas não rico. Fazer o quê, né? Ninguém pode ter tudo nessa vida. Ai, ai. Então, vamos lá. Galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre osmose. Gente, quando eu falo de osmose, já estudaram isso em biologia, vão estudar isso em biologia. É comum aquelas questões que tem das hemácias em soluções IPI, hipotônica e isotônico. A gente ouve no cotidiano falando em isotônico, isotônico. Tu sabe o que é isotônico, né? A gente ouve bastante isso, né? Poxa, na biologia dá para discutir pra caramba isso, né? Por exemplo, dá para discutir isso, como que acontece a hemodiálise, né? Como que acontece, por exemplo, a filtração lá nos nossos cálices, lá no nosso rim, né? Lá no rim, lá nos nossos chamado de cápsulas de Boltzmann, se não me engano, né? Lá nos nossos cálices, lá nos nossos néfrons. A gente, dá para a biologia fazer um monte de coisa lá com a biologia, mas aqui a gente vai falar simplesmente, fisicamente, bem simples, o que é a osmose. Dá para fazer experimentos, então, poxa, essa é uma grande briga que eu tenho com o ensino médio, né? Esse ano eu fiquei muito triste, porque esse ano nós conseguimos, no Colégio Cristo Rei, adicionar uma matéria chamada de Ciência da Natureza, Laboratório da Natureza, onde o professor Gustavo iria fazer várias aulas práticas, e dentro dessas aulas práticas nós teríamos, por exemplo, uma aula bem simples, que é você pegar hemácias e colocar em diferentes soluções, né? Para você ver, né? Uma hemácia murchar, a hemólise de uma hemácia, você vê a hemácia em uma solução isotônica, hipertônica, hipotônica, analisar, olhar isso em microscópio. Mas, infelizmente, né, a gente não está planejado, tudo tem plano de Deus, então Deus não quis que esse ano acontecesse isso. Show! Ele permitiu que a gente parasse para pensar um pouquinho o que nós estamos fazendo com esse nosso planeta. E também trazer para as pessoas que a ciência é muito importante. As pessoas não davam muito valor para a ciência, né? Sempre acharam que quem estuda ciência é louco, quem quer estudar é louco, quem é isso, quem é aquilo. E é muito importante a ciência, né? Falaram muito mal das universidades e a gente precisa mostrar que quem está lá na universidade não está lá só de brincadeira. E quando você escolhe fazer um curso superior, aquele conhecimento não é só para você ter um emprego, também é para trazer benfeitoria para as pessoas. Eu tenho vários amigos na área da ciência, na área biomédica, que eles estão trabalhando lá, estão em comissão de frente. E se eu não tivesse a sala de aula, eu também estaria aí, também ralando muito aí. Provavelmente já tinha sido infectado, como todos eles já foram, né? Já passaram por essa fase e estão lá trabalhando, estão lá propondo diagnóstico, tratamento, e isso, aquilo, isso, aquilo. Então, é assim mesmo, tá, gente? Mas as pessoas acham que a gente estava brincando, né? Que na faculdade é brincadeira. Só bebe cachaça e namora. Isso também é importante, mas não é só a gente faz lá, não. Em alguns materiais, permite a passagem de moléculas de solvente, mas não permite a passagem de soluto, tá?
nessa solução. Então aqui, sempre que a gente vai ter aqui, eu vou chamar isso aqui de membrana semipermeável. Quando eu falo de membrana semipermeável, vocês lembram de quem? Vocês lembram da membrana plasmática, né? E aí vocês vão lembrar de todos aqueles transportes, passivo e ativo, né? Ah, pô, professor, pinocitose, fagocitose, bomba de sódio e potássio, são as proteínas permease lá, são as proteínas que se ligam. Vocês estudaram tudo isso, citologia, vocês manjam isso demais. Cara, isso é muito bom. O ano passado, no 9º ano, eu fiquei responsável pela matéria de ciência da natureza, e que no ano passado não foi física, química e biologia, então eu tinha que dar ciência da natureza, e eu tive que dar citologia para eles. Que matéria sensacional, e eu gosto muito, tá? Então aqui eu vou ter uma membrana, vou abreviar a palavra membrana, tá, gente? Ó, membrana semi-permeável. Quando eu falo de semi-permeável, eu quero que vocês entendam que eu vou falar que eu vou permitir a passagem somente de quem? Então, olha só, gente, sempre, tá? O que é algo espontâneo? É que o meu solvente, então aqui eu tenho uma solução diluída, uma solução a palavra, hein? Hipotônica, e aqui eu tenho uma solução concentrada que eu vou chamar de solução hipertônica. O que vai acontecer espontaneamente? O meu solvente vai passar de uma solução para uma solução hipertônica. Isso é espontâneo. Tá? Entendam isso, e o nome desse processo é chamado de osmose. Lembrou disso, tá? Osmose. Então, o meu solvente ele vai passar espontaneamente. Tá? Vocês estão percebendo que o meu solvente está passando, até quando? Até que elas aconteça a mesma concentração. A partir do momento que eu tenho a mesma concentração, o meu solvente, esse movimento de solvente da solução hipotônica para a solução hipertônica, ela deixa de acontecer. Claro, pensando em micro-organismo, se eu tenho lá, suponhamos que eu tenho lá, né, um protozoário. Eu tenho um protozoário e eu coloquei esse protozoário numa solução hipertônica, o que vai acontecer? Vai sair água de dentro dele e ele vai ficar murcho. E aí quer dizer o quê? Que ele vai morrer. Não é assim que a gente faz? Por exemplo, uma bactéria. Por que eu salgo a carne? Para isso. Então, adicionar sal à carne, né? Não sei se vocês lembram, provavelmente sim, né? Vocês estão estudando isso, eu tenho, muito tempo. Não vou falar quanto tempo, senão vocês vão achar essa latinha aqui de 18 anos, vocês vão achar que eu tenho mais, né? Então, aqui, olha só, né? Voltei a treinar, hein, tá? Pedalei hoje 20 quilômetros, tá? Pedalei 20 quilômetros hoje. Ontem eu fiz circuito, vou voltar, hein? Verão 2022, ninguém me segura, tá? Verão 2022, vou arrancar a camisa na praia, abdominal rasgado, tal, negócio diferente, tá? J10 vai voltar com tudo, tá? Entendeu? Negócio diferente. Jogando frescobol só para fazer um negócio diferente. Tô voltando. J10 está voltando, tá com tudo. Galera, o que acontece? Naquela revolução, lembra da revolta da Farroupilha, né? Aconteceu lá no sul, né? Então, lá tinha charque, né? Então, o que eles fazem? Colocavam sal à carne. Professor, por que esse sal conserva? Esse sal vai fazer o seguinte, galera, vai fazer com que todos os micro-organismos que ali estiverem vão sofrer osmose, ou seja, o líquido dentro deles vai sair, porque ele está num meio mais hipertônico. E ao perder líquido, gente, eles vão morrer. Ou eles vão perder suas atividades. Porque nós lembram, a água é um meio reacional. Sem água não tem atividade biológica. Tá? E assim que se conserva o alimento. Então, se eu conservo, por exemplo, esses enlatados. Por que quando você vai fazer uma dieta, fala assim, ei, não fique ingerindo enlatados, alimentos com muito conservantes, por exemplo, porque são duas soluções hipertônicas, muito soluto e precisamente o soluto ali é sal. Aí o que acontece? Você começa a ingerir bastante sal,
o que vai acontecer? As suas células vão estar mais concentradas do que o meio externo. O que vai acontecer, então, com as suas células? Vão absorver mais líquidos. E lá no seu rim, o que vai acontecer? O retorno do líquido vai ser maior. Então, quer dizer que você vai eliminar menos líquido, você vai ficar cada vez mais inchado. Por isso, quando você faz uma dieta, você reduzir a quantidade de solutos, e os principais são açúcar e cloreto de sódio, né? Sacarose, cloreto de sódio, vai fazer com que você desinche, né? Porque as suas células vão ficar... Então, a ideia é diminuir a concentração de soluto no seu organismo para que essa osmose seja menos prejudicial, menos inchada. Assim, pô, o cara tá grandão, né? Inchado. O que é isso? Muito soluto, muito sal, principalmente sal. Tá? Isso acontece constantemente, tá, gente? Esse fenômeno da passagem do solvente de um meio mais diluído, hipotônico, para um meio mais concentrado, hipertônico, por meio de uma membrana semipermeável, é chamado de osmose. Gente, agora eu expliquei o que era osmose para a gente. Agora eu preciso explicar para vocês o que é uma pressão osmótica. Tá? Agora eu preciso que vocês entendam o que é pressão osmótica. Nós sabemos que o solvente sempre vai passar de um meio hipo para o meio hiper espontaneamente. Eu consigo parar esse movimento? Eu consigo parar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exercer uma pressão nessa minha solução mais concentrada, nessa minha solução hipertônica, hipertônica, para impedir essa passagem desse meu solvente. Quando essa pressão externa, que é chamada de pressão mecânica, essa aqui é a pressão mecânica, tá? Quando essa pressão mecânica se iguala à pressão que o meu solvente está tendo para passar para a solução hipertônica, se igualam, a osmose deixa de acontecer. Perfeito? Então, suponhamos que eu tenha, vamos pensar assim, ó, vou colocar PM de pressão mecânica, que é pressão osmótica, e aí eu vou falar questão de osmose, né, que é a pressão que o líquido solvente está fazendo para passar pela camada semipermeável, tá? Quando essa pressão mecânica ela não existe ou ela é menor do que essa pressão do meu solvente, o que vai acontecer? O solvente vai passar da solução hipo para a solução hipertônica espontaneamente. Quando elas se igualam, o que acontece? Essa osmose deixa de acontecer. E se a minha pressão mecânica for superior à pressão osmótica do meu solvente, o que vai acontecer? Osmose reversa. Ou seja, ao invés do meu solvente sair de uma solução diluída para a solução mais concentrada, o meu solvente vai sair da mais concentrada para a diluída. Professor, existe isso? É possível? Sim, é possível. É só eu vou aumentando essa minha pressão, essa pressão mecânica aqui, ó, essa pressão externa, vou aumentando, até o ponto que eu vou forçar o meu solvente sair de uma solução. Gente, isso não é um processo espontâneo. Tá claro? Não é espontâneo. Processo espontâneo, hipo para hipertônica. Esse aqui é um processo forçado. Eu estou forçando o meu solvente sair de uma solução hipertônica e ir para uma solução hipo ou ir para um solvente puro. Aonde que eu posso fazer isso no cotidiano? O processo de dessalinificação da água do mar. Né? É um processo que eu posso fazer. Eu posso induzir, né, produzir água potável através da água do mar. É barato um processo desse? Não é barato. Mas é possível? É possível. É possível. Tem um amigo meu, na época que nós terminamos o mestrado em 2017, há 2 anos atrás, ele apresentou um trabalho sobre osmose reversa. Né? Um trabalho, ele criou uma membrana e o objetivo dele era trabalhar com osmose reversa. O que é osmose reversa? É a passagem do solvente de uma solução hiper para uma solução hipotônica, através de uma pressão mecânica externa maior do que a pressão osmótica do meu solvente. Tá claro isso? Fechou pra gente.
Então, a pressão externa deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição. Se eu estou evitando a diluição, eu estou impedindo que o meu solvente passe de uma solução hipo para uma solução hipertônica. Tá? Então, olha só, o solvente passa aqui naturalmente. A pressão externa deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Chama-se de pressão osmótica e eu utilizo o π para representar. Tá? Gente, vamos fazer alguns exercícios. Né? Nós temos um tempinho aqui. Não saiam não, fico aqui, a gente vai discutir algumas coisas de exercício agora para ver se a aplicação de vocês, se o conhecimento de vocês está em cima. Então, olha só, considere o gráfico abaixo, que representa a variação das pressões máximas de vapor de um solvente puro e duas soluções com diferentes concentrações para o mesmo soluto nesse solvente, em função da temperatura. Então, olha só, X, Y e Z. Aí, o que eu posso concluir olhando para esse gente, gráfico? Gráfico é extremamente importante. Gente, o que eu estou vendo? O que é óbvio para mim? O que é óbvio? Se eu perguntasse assim, vamos colocar aqui em temperatura de ebulição. Vou colocar em temperatura de ebulição. Em ordem crescente. Quem é que tem da menor temperatura de ebulição para a maior? Então, a temperatura de ebulição de X é menor do que a temperatura de ebulição de Y, que é menor do que a temperatura de ebulição de Z. Ou seja, Z precisa de uma temperatura maior para se igualar à pressão atmosférica e logo ebulir. Se eu fosse pensar em pressões de vapor, então a pressão de vapor, vou colocar assim, ó, pressão de vapor de X é maior do que a pressão de vapor de Y, que é maior do que a pressão de vapor de Z. Estão vendo aí? Tranquilo para vocês? Pensando na mesma analogia, então quem congelaria primeiro? X congela primeiro, depois Y, depois Z. Ou seja, a temperatura de fusão de X é superior. Se eu colocar assim, a temperatura de fusão de X é maior do que a temperatura de fusão de Y, que vai ser maior do que a temperatura de fusão de Z. Vocês têm que saber fazer essa análise. Olha a análise, está tranquilo para vocês? Agora pergunta assim, o que podemos concluir? Que X corresponde à solução mais concentrada? Não. Provavelmente X é solvente puro. Y corresponde à solução mais concentrada? Não. Z corresponde à solução mais diluída? Não. X corresponde ao solvente puro? Opa, provavelmente sim. Então essa é a nossa resposta correta. Galera, fala para mim se está tranquilo. É isso que eu preciso que vocês saibam fazer, tá? Analisar gráfico e relacionar tudo aquilo que eu disse anteriormente nas nossas duas aulas. Galera, questão número 2. O gráfico abaixo representa a pressão de vapor em função da temperatura de 3 amostras, 1, 2 e 3. Se uma dessas amostras for água pura e as outras duas água salgada, podemos afirmar que a amostra 1 é a amostra de água salgada? Não. Provavelmente 1 é o solvente puro. 1 é a mais volátil? E aí? Com certeza. Lembra que eu disse? Aqui tem maior pressão de vapor, maior volatilidade. Não se esqueçam disso. 3. Algumas pessoas esquentam em banho-maria o café preparado conforme a ilustração abaixo. Sobre essa situação, cada um de 5 estudantes afirmaram: 1. O café e a água no banho-maria começam a ferver ao mesmo tempo. O que vocês acham? Tá certo isso? O café preparado é uma solução, enquanto a água no banho-maria é um solvente puro. Nós aprendemos que soluções sempre têm temperatura de ebulição superior ao solvente puro. Então, a água no banho-maria começa a ferver ao mesmo tempo. Não ferve ao mesmo tempo. O café vai ferver, mas a água do banho-maria não. Também está errado. O café não vai ferver, mas a água do banho-maria sim. Provavelmente sim, né? Porque a temperatura de ebulição da água pura é 100 graus Celsius. E do café provavelmente será superior a 100 graus Celsius, porque tem um soluto solúvel nele.
Nem a água do banho-maria, nem o café podem ferver. Entre poder e não acontecer, o ideal é que não aconteça isso. Mas eu não tenho um termostato ali, eu não tenho uma regulagem de temperatura. No laboratório eu consigo controlar o banho-maria. Ali eu não estou vendo isso, mas vou deixar por aí. O café e a água no banho-maria podem ferver, mas o café começa a ferver primeiro. Considerando o café uma solução aquosa dos solutos, dissolutos não voláteis, responda quais das afirmações podem você concorda e explique. Ah, tá. Então, olha só. O café e a água, o banho-maria começa? Não começa, porque a temperatura de ebulição de uma solução é sempre maior do que a do solvente puro. O café vai ferver, mas a água no banho-maria não? Não. Quem vai ferver é a água. O café não vai ferver, mas a água no banho-maria sim? Verdade, isso pode acontecer. Porque enquanto tiver o solvente puro, ele vai ter que ferver toda. A temperatura de ebulição da água é 100 e 100 graus Celsius não é suficiente para fazer com que o café ferva. Nem a água do banho-maria, nem o café podem ferver. Não, hein? Pode ferver a água, mas o café não vai ferver. O café e a água no banho-maria pode ferver, mas o café começa primeiro, não o contrário. E nem a primeira. Tá? Eu vou direto logo para do Enem. Tá? Eu vou direto para as questões do Enem para encerrar o nosso bate-papo. Tá? Questão do Enem. Vocês conseguem ver? Gente, ficou meio ruimzinho assim, mas dá para ler. Eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Tem alguns minutinhos aí. Dá para fazer, tá? Então, a panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos muito mais rapidamente. Nem vou ler mais. Já comecei a ler, já vou ver a pergunta. Façam isso no Enem. Começam a ler e aí, opa, direto para o comando. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve que a pressão no seu interior é igual à pressão externa? Não é. Nós vimos lá já no slide que a pressão no interior da panela de pressão é maior do que a pressão externa. A temperatura no seu interior que está acima da temperatura de ebulição de água no local. É verdade. Né? Se eu aumento a pressão externa, eu preciso de uma temperatura de ebulição maior. É essa panela de pressão. Eu mostrei para vocês no simulador. Resposta à letra B. Mais uma. Sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Verdade. Tendo como base essa informação, o garoto, considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver por esse deslocamento. Vamos ver o que o garoto fez agora. O garoto colocou uma caneca metálica contendo a água no fogareiro do fogão em sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. O que ele fez quando ele puxa o êmbolo? Ele diminui a pressão no interior da seringa. Logo, menor pressão externa, menor temperatura de ebulição. Então, produz um aumento do volume, proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Discutimos isso, falamos de altitude, falamos de gravidade. Se perdeu essa aula, vai lá no YouTube e assista novamente. Isso é extremamente importante para vocês. Vocês estão vendo que a questão do Enem não tem nada de cálculo, tá, gente? Bebidas podem ser refrigeradas de modos mais rápidos, já nasci aqui, utilizando-se caixa de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da diminuição da temperatura de fusão do líquido. Gente, olha as questões do Enem. Aí me fala, tem como errar uma questão dessa? Só erra se ficar preocupado com as questões difíceis e pular essa fase. Chegar cansado lá, vai errar tudo. Então não pode fazer isso. Show? Galera, na Idade Média, para elaborar preparados, utilizando-se plantas produtoras de óleos essenciais, as colheitas, blá, blá, blá. Essa aqui é uma questão muito mais de separação de misturas. Por que eu tenho que colher essas folhas ou frutos, né, de óleos essenciais, essas plantas, pela manhã? É por quê?
Porque essas substâncias, óleos essenciais, normalmente são à base de terpenos, e terpenos são altamente voláteis. Então, ao nascer do sol, aumentaria a temperatura e automaticamente aumentaria o vapor disso. Então, não conseguiria conter, né, na extração, eu teria problema, porque eu teria uma diluição menor de óleos essenciais. E aí, então, o que acontece? Volatilização das substâncias de interesse. Elas são muito voláteis, porque são óleos essenciais, normalmente são à base de terpenos. Galera, só mais um para a gente. Alguns tipos de dessalinizadores. Opa! Dessalinizar é fazer com que o meu solvente passe de uma solução hiper para hipotônica. Eu tenho que fazer uma pressão mecânica externa para que isso aconteça, superior à pressão osmótica do solvente. Então ele fala bem assim, a aplicação da pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo de dessalinificação de osmose reversa, o que é preciso fazer? A pressão osmótica e a pressão mecânica tem que ter o mesmo sentido? Claro que não, né? Se tiver o mesmo sentido, eu só vou favorecer a pressão osmótica. Sentidos opostos de mesma intensidade? Se for de mesma intensidade, não vai acontecer. Para de ter osmose. Só para. Eu não fiz inversa. Sentidos opostos e maior intensidade a pressão osmótica? Não, senão vai continuar passando solvente do hipor para hiper. Mesmo sentido? Também não. Sentidos opostos e maior intensidade a pressão mecânica. Verdade, é isso. Então a pressão mecânica tem que ter maior intensidade. Galera, essas foram as questões do Enem. Vocês estão percebendo que nós devemos tudo, teoricamente, não teve cálculo até hoje e não vai ter. Pode confiar aqui no que eu estou dizendo para vocês. Galera, alguma pergunta? Podemos encerrar propriedades coligativas? Vou mandar exercício para vocês, estou preparando, fica tranquilo, vai chegar uma lista para vocês de exercício, várias listas aí, né, das matérias que nós demos aí na última semana do recesso e agora. Quem tá? Show? Galera, um forte abraço para vocês, tamo junto. E amanhã o que é? Termoquímica. Amanhã começa a matéria legal pra gente, hein? Termoquímica. Amanhã. Não se esqueçam, não pode faltar. Tá? Um forte abraço. Qualquer dúvida, tá? Me chama no WhatsApp. Tá? Valeu. Fui.